Oi, gente, meu nome é Tainá Fazione, eu sou massoterapeuta, criadora do método Marém, que é o método de massagem aromática relaxante modeladora. Eu estou muito feliz de você estar comigo aqui nesse vídeo, mas pode ficar tranquilo que eu não vou te tomar muito tempo, eu vou ser objetiva. Eu vou te fazer algumas perguntas antes de falar sobre o meu método e eu gostaria que você pensasse a respeito. Você acredita que existe muito mais profissionais que cliente na área? Você também gostaria que seu currículo fosse mais requisitado, mais atraente e assim você conseguisse mais clientes? Você também gostaria de ser um profissional mais requisitado na sua área, na sua região? Você também gostaria de divulgar o seu trabalho, a sua profissão nas redes sociais, Instagram, Facebook, de forma profissional? Se alguma dessas perguntas te fez algum sentido, eu gostaria de fazer um convite. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te apresentar algo que vai impactar positivamente na sua vida. Eu vou contar um pouco a minha história para vocês conhecerem quem é Tainá Fazione. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e trabalho com massoterapia há mais de 3 anos. Eu vou contar para vocês como eu cheguei na área da massoterapia e como foi essa caminhada. Bom, eu sou filha de mãe solteira, tá? Eu sou uma das mais velhas e eu tenho muito orgulho da minha mãe. E eu sempre tentei ser muito apoio a ela. Bom, quando eu tinha meus 7 anos, na época 2001, na época das Torres Gêmeas, minha mãe decidiu ir pro Espírito Santo, que ela tava querendo melhorar de vida, buscando uma nova vida. Chegando lá, a gente descobriu que não seria tão fácil assim. E foi desse jeito. Passamos por muitas dificuldades, não tivemos muitos apoios familiares, mas apareceu pessoas, vizinhos, que ajudaram bastante naquele período para que as coisas melhorassem nas nossas vidas. Naquela época, a gente vivia muito limitado financeiramente falando. A gente vivia numa casa de um quarto, uma sala que era cozinha, um banheiro, mas a minha mãe sempre foi muito trabalhadora, então, e ela não queria ter aquela vida para ela. Ela procurou emprego, conseguiu, e aí foi melhorando de vida. As coisas foram melhorando pra gente, mas aconteceram coisas que fez a gente voltar para Belo Horizonte. E chegando aqui, a gente passou por situações que também não foram tão legais, não foram confortáveis e passamos por dificuldades de novo. Moramos numa casa que não tinha nem porta de entrada, era uma tábua e o que segurava a tábua era um pneu de um carro. E então a gente vivia mais era na fé para ninguém entrar na nossa casa, né? Também era uma casa de um quarto, uma sala com cozinha e um banheiro. Mas a gente tinha nossa família para dar apoio nessa época. Tanto apoio que eles ajudavam. Eu tenho uma tia, que ela me ajudava fazendo bombons. E eu e a minha irmã, a gente queria ajudar em casa, a gente vendia os bombons na escola para ajudar em casa e dar um apoio para nossa mãe, né? Bom, nessa época, eu descobri o valor do dinheiro e eu sempre gostei muito ali de trabalhar. Então, desde novinha, eu tinha meus 13 anos, eu sempre gostei de trabalhar. E ali eu queria empreender. Então, eu vendia bombons, depois a gente vendeu cachorro-quente no Parque Municipal aqui de Belo Horizonte. Passamos mais de anos fazendo isso para melhorar de vida. E foi aí que a gente conheceu, nessas idas e vindas, eu conheci, né, a terapia, essa área da terapia complementar. Eu conheci a cromoterapia, a radiestesia, terapia com florais. E a minha mãe me convidou para a gente abrir uma empresa de produtos naturais, artesanais, terapêuticos. Então, com meus 16 anos, eu fui emancipada para ajudar em casa. E para mim isso foi normal, foi tranquilo e eu sempre gostei bastante.
Porém, com 16 anos eu fui emancipada, a gente abriu a empresa, mas com 17 anos a gente quebrou e eu assumi uma dívida aí de mais de 50 mil reais. Pois é. Bom, para trabalhar e resolvendo a vida nesse período, eu fui estudar a cromoterapia mais a fundo, a radiestesia mais a fundo, e ali eu fui conhecer a massoterapia. Eu conheci a massoterapia, trabalhei na área, abri o meu espaço, porém eu me dedicava tanto à massagem, que eu acabei desleixando com a minha saúde. E eu tive que fazer uma coisa muito difícil, que é fechar o meu espaço. Mas eu fechei para priorizar a minha saúde, que eu trabalhava mais de 15 horas, mais de 16 horas. Eu já cheguei na minha estética, no meu consultório, 7 horas da manhã e saí 23 horas. E ainda tinha que fazer uma viagem de ônibus de 2 horas até chegar em casa. Mas eu queria tanto dedicar, melhorar minha vida profissionalmente, que eu não estava me importando com o horário. Bom, como eu tive que fechar o meu espaço, né, por conta da minha saúde, para cuidar da minha saúde, foi tão sério, gente, porque eu estava numa situação que no momento eu estava conversando com a minha mãe e eu não estava enxergando. Eu tive que pedir ajuda à minha mãe porque eu não estava enxergando. Então, quando a gente prioriza muito as coisas, o financeiro, sem olhar, sem se cuidar, a gente passa por essas situações. Quando eu fui trabalhar para conta, depois eu pensei nessa situação que muitos terapeutas também passam na hora de cuidar, na hora de atender, dedicam mais ao trabalho do que à própria saúde. Chegam em casa com dores, eu chegava bastante, com os pés doendo, e eu acredito que você também passa por isso nos seus atendimentos. Então, nesse período que eu fui me cuidando, eu fui analisando um meio de poder trabalhar e não fazer tanto esforço na minha saúde. Então, eu fui trabalhar por conta, reduzi os horários e comecei a analisar essa deficiência que eu estava sentindo. E foi aí que eu comecei a desenvolver o método Marem, para ajudar aos profissionais a não ter tanto desgaste na hora da consulta, na hora de um atendimento, e poder não ter que trabalhar tanto para receber X valor. E então, trabalhando em casa por conta, eu comecei a desenvolver o método Marem. Fui pensar nessa deficiência que eu estava sentindo e que muitos profissionais também sentem na área. Ter que trabalhar muito para receber muito. E no método, eu ensino a pessoa ela não ter que fazer tanto esforço na hora de uma consulta. Tem dicas, tem estratégias, tem um meio que você pode fazer, você pode utilizar, ferramentas que você pode utilizar, que pode te fazer uma consulta, uma terapia, um atendimento de qualidade e que você não precisa de ter tanto esforço físico, que gaste tanto da sua energia quanto você já gasta ultimamente. Bom, hoje eu sou empreendedora e professora de massoterapia e outras terapias complementares, apesar de alguns me acharem tão nova. E nesse curso, te garanto que você aprenderá as principais técnicas que eu uso em meus atendimentos e as mais requisitadas pelo mercado também. Com isso, podendo abrir novas oportunidades nas áreas terapêuticas e estéticas, pois te mostrarei como valorizar o seu trabalho nas principais redes sociais da internet. Já imaginou tendo uma chuva de clientes em suas redes sociais, Instagram, Facebook, te chamando o dia todo? E pode ficar tranquilo que nesse momento eu sei que você tem um sorrisinho ou um friozinho na barriga, mas eu vou te pegar pela mão e eu vou te ensinar tudo, exatamente tudo que eu sei nesse curso. E ainda vou te dar um super bônus. Eu vou te ensinar a como ganhar dinheiro com massagem sem fazer massagem. Mas para isso eu preciso que você tome uma decisão urgente. E é sério, eu não quero que você perca essa oportunidade e fique de fora. E nem você deve querer. E você adquirindo o curso agora, por algum motivo, você assistir todas as aulas e o curso não fizer sentido para você, no período de 7 dias, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Então, clica no botão aqui abaixo e faça parte da nova turma do Método Marem. E seja bem-vindo!